Bora. Continuando aqui, pessoas, ó. A gente fala agora dos movimentos e eixos, tá? Como que pode classificar também as articulações devido à sua amplitude de movimento, tá? Quanto mais movimento essa articulação faz, né? Quanto mais amplitude ela tem de movimento, mais eixos ela abrange. Tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês pensem no seguinte. Deixa aí, enquanto a gente está falando aqui, deixa eu só fazer uma coisa. Vamos lá. Vou fazer uma coisinha aqui. Olha só. Agora a gente está com um novo integrante do nosso grupo aí de animais 3D. Nosso dog, agora o nosso doguinho. Tá? Muito simpático ele. Eu vou colocar para vocês aqui os nossos planos e eixos anatômicos, né? Para eu poder explicar para vocês a movimentação, tá? do animal, tá? Como que ocorre. Vamos lá. Gente, o seguinte. Toda articulação tem um ângulo, tá? Ela é angulada. A articulação, estou falando das sinoviais, tá, gente? Agora tudo que a gente está falando é articulação sinovial. As articulações cartilaginosas e fibrosas ficaram na outra aula. Tá? Olha só. Então, meu povo, toda articulação tem um ângulo. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui da articulação do cotovelo. Olha só. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o plano. Ó. Vocês estão vendo que a articulação do cotovelo, ela tem uma angulação aqui, ó, mais cranial, uma angulação, o ângulo aqui, ó, tá cranialmente aqui, ó, entre o húmero e o rádio. Tá? Tudo bem? Tá? Então, quando esse ângulo aqui entre o húmero e o rádio é diminuído, tá? Quando eu tenho a aproximação do rádio e da ulna com o húmero aproximam aqui entre si, quando eu diminuo o ângulo da articulação, eu estou realizando o movimento de flexão. Tá? Então, flexionar aqui ó, é diminuir o ângulo da articulação. Tá? Então, seria aqui aproximar o rádio e a ulna do húmero, flexão. Tá? Quando esse ângulo é restabelecido, ou ele é aumentado, ou seja, eu tenho um afastamento do húmero e do rádio da ulna aqui, ó, eu abro muito esse ângulo, afasto, eu estou estendendo essa articulação, tá? Então, flexão, diminuição do ângulo e extensão, aumento do ângulo, restabelecimento ou até aumento do ângulo da articulação, tá? Aí eu quero que vocês notem que esse movimento de flexão e extensão, ele ocorre aqui, ó, deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. Que esse movimento de flexão e extensão ocorre no sentido do plano mediano. Tá? A flexão e a extensão
são paralelas ao plano mediano, seguem o sentido do plano mediano, ou seja, o sentido crânio-caudal. Tá? Então, a flexão e a extensão, elas são crânio-caudais. Tá? Então, eixo crânio-caudal aí, plano mediano. Tudo bem? Vou dar o exemplo aqui, então, de novo, de flexão e extensão, para a gente poder fixar isso. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, a articulação do ombro, articulação glenomeral. Vocês veem, ó, a articulação glenomeral, ela tem uma angulação aqui, ó, caudal, ó. Tá? Então, quando o animal aproxima aqui o húmero da escápula, ó, caudalmente, ó, fecha o ângulo da articulação, ele está flexionando o ombro. Tá? E quando ele volta a abrir aqui, ó, o ângulo, volta a aumentar o ângulo, sempre no sentido crânio-caudal, ó, isso que eu estou falando. Quando ele volta a aumentar essa angulação aqui, a gente tem a extensão do ombro. Tá? Eu vou voltar depois ali no slide com as figuras para a gente poder ver numa outra perspectiva. Tá? Deixa eu dar uma rotacionada nele. A gente está aqui, ó, diante da articulação do quadril dele. Tá? A articulação aqui, então, entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. Né? Povo, quando esse animal abre o membro aqui, ó, aumenta essa angulação aqui, tá, da articulação referente ao transversal, então ele vai afastar o membro aqui, ó, do plano mediano. Tá? Quando esse membro é afastado do plano mediano, a gente diz que ele está abduzindo o membro. Vou voltar a colocar aqui o plano só para vocês verem. Aqui, ó, o plano mediano está aqui, essa linha escura. Ó. Tá? Então, quando ele afasta o membro do plano mediano, a gente fala que ele está abduzindo o membro. Quando ele aproxima o membro do plano mediano, ele está aduzindo. Tá? Então, abdução e adução. Tá? Aí, notem, os movimentos de flexão e extensão no eixo crânio-caudal. Os movimentos de adução e abdução são no eixo látero-lateral. São ali no sentido do plano transversal. Tá? Tudo bem? Sim. Foi? E a gente tem também, pessoal, o movimento ao redor do próprio eixo, que é o mesmo que a Terra faz. Ela gira sobre o próprio eixo. Né? Então a gente fala que é um movimento de rotação. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o fêmur. Oi, fala. Só voltando em abdução e adução, só para pegar um exemplo para eu entender. Eu lembro daquela imagem, acho que foi na atividade que você botou o gatinho em posição de sapinho. Isso. Aquilo então seria uma abdução?
Apaixou, aquela posição. Abdução. Seria uma abdução, né? Isso, Tá. abdução, porque os membros dele estavam abertos, estavam afastados do plano mediano. Tá. Tá? Então, aquilo ali, ele está com os membros abduzidos. Abduzidos, tá, obrigada. Isso, nada, Flor. Nada. Bom, então aqui, ó, vamos falar de rotação. A rotação é o movimento da articulação sobre o próprio eixo. A gente tem algumas articulações em particular que conseguem fazer isso. Por exemplo, a articulação do quadril é uma articulação muito ampla. Tá? Ela é uma articulação multiaxial, que a gente fala. Ela tem um movimento, ela consegue fazer adução, abdução, flexão, extensão e rotação. Então, olha só. Quando o fêmur, aqui no caso, tá? Ele rotaciona, ele gira sobre o seu próprio eixo, tá? Ele faz a rotação aqui sobre o seu próprio eixo, permite rotação do membro todo, né, na verdade, tá? A gente diz, então, que ele está fazendo um movimento, como é que eu posso dizer? É um movimento próprio axial, é um movimento sobre o próprio eixo. Rotação. Outra articulação que desempenha muito bem também esse movimento é essa daqui, ó. É essa articulação aqui entre o atlas e o axis. Lembra que eu comentei com vocês sobre essa articulação aqui, ó? Tá aqui no atlas, a gente tem uma vértebra atípica, né, ó? Uma vértebra aqui em forma de anel e que o axis tem o dente aqui, ó, o dente do axis, né? Então, o dente do axis serve como um pivô, tá? Como um pino aqui, onde o atlas rotaciona. Tá? E isso permite o animal fazer o movimento de rotação da cabeça. Né? A gente viu isso Na última. Tira a cabeça para um lado e para o outro, seria isso? Isso. Rotação de cabeça, isso. Ah, tá. Tá? Então, essa articulação aqui, ela faz muito bem esse movimento de rotação. Gente, vem cá, uma coisinha aqui extra. Eu não vou colocar a seta em cima, porque senão ele dá a legenda da cola para vocês. Que osso é esse aqui? Seria o peniano? Não sei. Isso. Isso aí, é o osso peniano. Ó. Tá meio solto aí. Tá flutuando aqui, né? O esqueleto puro, né? Ele fica flutuando aqui, ó. Porque eu falei, só pode ser. É ele mesmo, é um osso do esqueleto esplâncnico, né? Porque ele fica dentro do pênis, né? Se a gente colocar o animal aqui com o sistema urogenital, lá o pênis, ó. Tá. É dentro do pênis aqui, então o osso peniano. Olha lá. A estrutura dele, como é que é interessante, não? Ou seja, o único osso que fica solto. Parece, né? Ele fica separado, né, do restante, né? No cão a gente tem osso peniano, no gato também tem, né? Mas no aplicativo do gato ele acaba não representando, porque o do gato é tão pequenininho. É bem pequenininho. Na fêmea também tem, tá? O osso clitoriano. É o correspondente feminino. Tem. Olha. Na fêmea botar também a fêmea, só né? que Oi?
Eles podiam botar aí no programa fêmea também, né? Não, ele tem fêmea, só que ele não... Aqui eu posso trocar o sexo. Tá. Né? Só que na fêmea não representa não, porque ele é tão pequenininho, tão... Mas tem um osso no clitóris também, que é o correspondente feminino do pênis, né? Interessante. Não sabia disso. Tem osso clitoriano. Até a gata tem. Se o uma gata é um pozinho, não, uma areinha, de tão pequenininho, né? Um floquinho. Enfim. Representado, mas existe, tá? Então, vamos seguir para o... Vou voltar lá para o slide. A gente viu o desenho lá. Então, enquanto ele está se movimentando, ele faz esses montes de movimentos, né? Abdução, abdução, flexão, tudo ao mesmo tempo. Isso. Para ele poder se locomover, né, indo em frente, ele vai fazendo flexão e extensão, né? Porque se você for pensar, eu tô falando aqui, gesticulando na câmera, tá, filho? O animal, ele ir para frente, ele se locomover caminhando, seguindo em frente, ele tem que fazer flexão e extensão, porque são os movimentos nesse eixo aqui, né, ó. O crânio caudal. Então, ele segue em frente, caminha, fazendo flexão e extensão. E aí, no caso, o membro pélvico faz também a rotação no caminhar também, que você estava falando, eu estava pensando, o fêmur, ele ao mesmo tempo, não seria o caso. Não, de rotação não. A rotação ele faz, por exemplo, para levantar, você tá. erguer do chão para ele poder ajeitar o corpo, né, para poder caminhar. Aí ele faz. Tá. Para iniciar a caminhada, vamos dizer também. Para iniciar, se estiver deitado, né? Aí depois Isso, se ele estiver deitado, para ele poder erguer o corpo, para ele poder ajeitar, principalmente se ele estiver deitado com os membros de lado, assim, né? Gato deita muito assim, né? Sim, entendi. Ele deita com os membros aqui lateralizados, né? Para ele poder ter apoio para o tronco, mas na hora que ele vai levantar, ele faz todos esses movimentos para poder ajeitar o corpo. Aí depois ele segue fazendo flexão e extensão para caminhar. Para caminhar, galopar, o que ele quiser, né? Dependendo da velocidade que ele quiser aplicar, for necessária, né? Bom, deixa eu voltar para o slide. Olha aqui, ó. Ó. Olha o cavalo aqui, gente. Olha o plano mediano aqui. Aqui ainda não está aparecendo, não, professora. Está aparecendo você ainda. Não tá compartilhando, não? Não. Pelo menos para mim, não. Espera aí. Vou de novo. E agora? Agora acho que tá. Agora foi. Agora foi? Tá. Olha só, o cavalo aqui, pessoas, ó. Ó o plano mediano, né? Aqui, ó, adução. Ó, ele está aproximando o membro do plano mediano e abdução afastando do plano mediano. Não. Tá? E a gente vê que esses movimentos de adução e abdução são laterolaterais, né? São de uma lateral para outra aqui, ó. Então elas correspondem ao eixo laterolateral, né? Bom, adução e abdução. Já a flexão e a extensão, ó, eu vou colocar o eixo crânio-caudal aqui, ó.
Tá? Então, olha aqui, ó, a flexão do membro, ó. Ele tá, a articulação aqui no caso é a do carpo, né? Olha aqui, a articulação do carpo dele tem uma angulação, ó. Tá? Quando ele fecha aqui, ó, diminui essa angulação, a gente diz que ele está o quê? Flexionando o carpo. Tá? E aqui no caso, ó, a articulação do jarrete, a articulação aqui do tarso, ó, ela tem uma angulação aqui, ó. Tá? Então, aqui como ele está, no caso, se ele fosse dar um coice aqui, ó, quando ele está aumentando, quando ele está aumentando aqui o ângulo da articulação, ó, a gente diz que ele está estendendo. Tá? Tudo bem? Então é isso. Ó. Aí olha aqui, pessoas. Seguinte, quando nós temos a combinação da flexão, extensão, adução e abdução, a gente vai ter um movimento circulatório, né? Um movimento assim, ó, circulatório. Né? Quando a articulação ela consegue combinar esses 4 movimentos aqui, tá? A gente diz que ela é capaz de fazer circundação. Tá? Então, é a combinação desses 4 movimentos aqui, ó. Tá? Eu não sei se vocês estão me vendo na câmera, estão me vendo? Ainda não, estou vendo o slide. Então, calma aí. Foi. Foi. Foi, né? Deixa eu tirar esse filtro aqui rapidinho. Pronto. Olha só. A nossa articulação do ombro, do humano, do primata, ela é uma articulação tipo a do quadril, é uma articulação multiaxial. Tá? Então, olha só. Eu vou até chegar um pouquinho para frente, ó. No caso aqui, ó, eu estou abduzindo o ombro, ó. É essa articulação aqui, ó. Abdução. Afastei do plano mediano, abdução. E aqui eu estou fazendo adução. Aproximei a articulação do ombro do plano mediano, adução. Não, deixa eu botar a câmera um pouquinho para cá, assim. Tá? Ó. Aqui eu estou diminuindo o ângulo da articulação, ó, do ombro. Então eu estou flexionando o ombro, né? E aqui eu estou estendendo o ombro. Tá? Quando a gente combina todos os movimentos, que é esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo, ó, que é adução, abdução, flexão e extensão, quer dizer, extensão e flexão, combinou aqui, ó, o movimento, a gente fala que é o movimento de circulação, o movimento de circundação. Entenderam isso? Sim. Deu para visualizar, né? Porque no desenho é difícil mostrar, é melhor mostrar. Você ficou falando, eu falei, meu Deus, como é que é esse movimento? Não, não é esse movimento aqui, ó. Tá? Tá. Enquanto a rotação é esse daqui, ó. Ah, tá. Tá? É a articulação se movimentando sobre o próprio eixo dela. Isso é rotação. Isso é circundação, isso aqui. Tá? A gente falando de adução e abdução me lembrou muito o exemplo de academia, cadeira adutora e cadeira abdutora. Quem já malhou, quem malha, sabe fácil. Cadeira extensora, cadeira flexora, sabe os movimentos todos, né? Quem malha, quem já tem convívio com aparelho de musculação, sabe. Deixa eu voltar pro meu filtrinho.
da sala de aula, que é típico, né, gente? Não posso deixar de usar minha salinha de aula. Vamos lá. A gente não tem a presencial, vai virtual mesmo, né? É, né? Aí fica ambientado. Fica ambientado, não pode perder o hábito, né? Pronto, deixa eu voltar aqui com a câmera. Ó. Então, pessoas, aqui. Pessoas, seguinte. Você está compartilhando, professora? Não compartilhou? Não. Aff. É segunda-feira. Volta de depois de uma semana sem aula. É o Teams, porque eu já coloquei para compartilhar e não está Tá compartilhando. vendo? Não quer deixar entrar, não quer compartilhar. Ele tá sacanagem com a nossa cara hoje. É hoje, hein? É hoje, hein? Vamos lá. Chegou o carro do ovo. Chega o carro do ovo, mas não compartilha até. Vocês estão escutando mamão papaya, R$3. Aí foi. Pronto. Bora. Então, como eu estava dizendo, pessoas, adução e abdução, eixo lateral. Flexão e extensão, eixo crânio-caudal. Né? Então, lateral e crânio-caudal aqui, ó. Tá? E a rotação é sobre o próprio eixo. Então, a gente tem 3 eixos aí de movimentação. Lateral, crânio-caudal e sobre o próprio eixo. Tá? As articulações que só conseguem fazer movimento em um eixo, a gente diz que elas são uniaxiais. Tá? Áxia significa eixo. Tá? Lembra esqueleto axial. Tá? Então, a uniaxial só faz em um eixo. A biaxial em 2. E a multiaxial nos 3. Tá? Certo? Dúvida? A multiaxial em 3, né? É que eu tô anotando. Isso. Tá. Isso. Simbora. Vamos classificar, então, as articulações, é mais uma forma de classificá-las, né, quanto à forma da superfície articular. Né? Então, aqui a gente está classificando as articulações sinoviais, tá, gente? Sinovial. Essa classificação aqui só serve para articulação sinovial, tá? Olha só. O tipo de articulação sinovial com movimento mais simplificado é a articulação sinovial plana. Tá? Como que é isso? Ó? As duas superfícies articulares são lisas. Tá? São lisas aqui, ó. Elas não têm encaixe perfeito, não. Elas estão aqui uma encostada na outra planamente. São superfícies planas. Tá? Então, é uma articulação uniaxial porque ela só faz movimento de deslizamento. Tá? É movimento de deslizamento. É um movimento crânio-caudal, é um movimento crânio-caudal que não tem classificação de flexão e extensão, porque não tem angulação aqui, é só um deslizamento aqui, ó, tá? De uma superfície sobre a outra. Onde que nós conseguimos encontrar esse tipo de articulação? Entre os processos articulares das vértebras, dos arcos das vértebras. Aqui, ó. Tá compartilhando o cachorro? Acho que tá aí, foi agora. Tá.
Essa aqui, gente, ó, peraí. Essa aqui, ó, entre os processos articulares, ó. Aqui a gente tem um processo articular caudal e um processo articular cranial, ó, nos arcos das vértebras. Tá? Elas se encontrando aqui, quando o animal movimenta a coluna, né, é um processo articular deslizando sobre o outro. Então, é um movimento muito simples, mas é uma articulação sinovial direitinho. Ela tem cápsula, todos os elementos. Tá? Líquido sinovial, cartilagem, tudo bonitinho, tá? Mas ela é muito simples, certo? Bora para o slide. Volta. Tá no slide? Sim. Tá. Vamos embora. Articulação em gínglimo ou dobradiça. Tá? É uma articulação, é uma articulação uniaxial, gente. Por quê? Tá? A gente tem aqui uma superfície articular em forma de cilindro, tá? Em forma de cilindro, e uma superfície aqui correspondente em forma de calha. Tá? Então, esse cilindro aqui e a calha, tá, só conseguem se movimentar no sentido crânio-caudal mesmo, gente, tá? É uma dobradiça, então é uma articulação uniaxial, onde nós só temos flexão e extensão, ou seja, somente o eixo crânio-caudal. Então, exemplos de articulação em dobradiça. A articulação metacárpico-falângica, que é a articulação do boleto, do cavalo, aqui, ó, entre a cabeça do metacarpo e a falange proximal, ó, como é que é realmente um cilindro em uma calha. Tá? Então, essa articulação aqui realmente ela não tem como fazer adução e abdução e nem rotação. Tá? Outro exemplo, a articulação do cotovelo. Tá? O côndilo do úmero e a cabeça do rádio, juntamente ali com a ulna, né, com a incisura troclear da ulna, fazem também ali uma articulação em dobradiça. A gente sabe que o cotovelo, ele não consegue fazer adução e abdução, muito menos rotação, né, gente? Ah, Gabriela, mas e o movimento de pronação e supinação no antebraço? Não é da articulação do cotovelo, é da articulação entre o rádio e a ulna. A articulação radioulnar proximal, que faz pronação e supinação. Tá? Que não deixa de ser um movimento de rotação. Rotação. Tá? Então, aqui, a articulação em gínglimo, flexão e extensão. Bora para a articulação trocoide, ou articulação em pivô. Exemplo, atlas e axis, articulação atlanto-axial. Voltando lá para o nosso dog. Vem para o dog. Olha lá. Foi. Tá aparecendo o cachorro? Sim. Aqui, ó. Tá? Então, o pivô, no caso, né, articulação trocoide em pivô, porque o pivô, que no caso é o dente do áxis, né? E o anel que gira ao redor do pivô é o atlas, ó. Então, no caso, essa articulação aqui tem capacidade de fazer somente rotação, ela é uniaxial.
Então, no caso, é o Atlas que gira aqui ao redor do axis. Tá? Aí a gente tem também, ó, outro exemplo, a articulação radio-ulnar proximal, que eu falei que é movimento de rotação, né? Essa aqui, ó. Essa articulação aqui, gente, ó, entre o rádio e a ulna, tá? Faz movimento também de rotação, articulação radio-ulnar proximal. Tá? Então, ele faz movimento aqui de pronação, tá? E supinação. Vocês sabem o que é rotação e pronação e supinação? Uma vaga ideia. Tá, então calma aí. Pensando Deixa eu colocar para mim. Eu lembro do supino, mas não fico aqui como é que era mesmo. Espera aí. Então, um momentinho. Ó, olha só. Nós humanos fazemos esse movimento toda hora, né? Aqui, ó. É o mais ou menos, ó. Tá? Esse movimento aqui, ó. Isso é pronação e supinação, gente, ó. Ah, tá. Tá? É essa articulação aqui, ó. A radio-ulnar proximal que faz isso, ó. O rádio, ele gira, ele rotaciona ao redor da ulna. O do cotovelo nem mexe mesmo quando faz isso. A ulna fica parada. Quem mexe é o rádio. Tá? Então, pronação é essa rotação medial aqui, ó. Isso é pronação. Supinação é a rotação lateral, essa aqui, ó. Tá? A pronação quando a mão fica para baixo e supinação quando a mão fica para cima, então, para ficar mais claro. Tá. Isso aí. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, essa é a articulação em pivô. Maior exemplo, articulação atlantoaxial, a rotação aí uniaxial. Condilar, gente. Na articulação condilar, nós temos um par de côndilos. Os côndilos, eles são sempre gêmeos, tá? São superfícies articulares aí gêmeas. Então, o exemplo é a articulação do joelho, a articulação temporomandibular, que então a gente também tem côndilo, né? Os côndilos da mandíbula. Então, a gente tem um par de côndilos, que são duas superfícies que mimetizam um par de cilindros, tá? E um par de cálios correspondentes. Tá? Ela é considerada uma articulação biaxial. Tá? Só que assim, a adução e a abdução que ocorrem aqui na articulação condilar são limitadas. Tá? A articulação do joelho é um exemplo. A gente consegue fazer um pouquinho de adução e abdução com o joelho? Consegue. Bem pouquinho. Tá? É bem limitada. Já a flexão e extensão não. A flexão e extensão são bastante amplas, né? Tá? Então, ela é biaxial por conta dessa adução e abdução ilimitadas. Agora, se a gente for considerar a articulação temporomandibular, né, a ATM, né, os ruminantes fazem muito movimento de adução e abdução com ela. Se a gente for pensar numa vaca mastigando, né? Era isso que eu estava pensando. Ela bota
a mandíbula para um lado para o outro, mas carnívoro não, né? O carnívoro não. O carnívoro é só flexão e extensão mesmo. Ah, tá. O ruminante não. O ruminante ele faz muita adução e abdução com a têmpora mandibular. Então, é o que eu falo, como é um animal que mastiga muito, ele tem também ali o disco da ATM muito desenvolvido. Né? Ele também faz ali adução e abdução, né, com menos limite, né, para fazer a mastigação. Tá? Articulação celar. Essa articulação, pessoal, é encontrada entre a falange média e a falange distal dos carnívoros, principalmente dos felinos. Tá? Então, olha aqui, ó, essa é a falange média e essa é a falange distal. Se vocês olharem aqui o desenho esquemático, parece que a falange distal está montada, a falange média, perdão, parece que a falange média está montada na distal, como se fosse uma sela de cavalo mesmo, ó. Tá? Então fica assim, ó. Essa sobre essa, assim, ó. Tá? Então, essa articulação celar aqui tem a capacidade de fazer flexão, extensão, adução e abdução, bem livres. Portanto, ela tem aqui a função de circundação. É essa articulação aqui, pessoas, ó. No gato, então, no felino, isso é muito visível. Quem tem gato em casa, pega o gato no colo e apoia os dedinhos dele na palma da sua mão, assim, ó, igual eu tô fazendo aqui no vídeo. Tá? Apoia a pontinha dos dedinhos dele aqui e faz isso daqui, ó. Você vai ver que as pontas dos dedinhos dele parece que são soltas, como que faz rotação. Tá? É bem legal de ver isso. Se eu fizer isso com os meus, eles me mordem. Eles não deixam não, né? Ah, puxa. Mas eu imagino porque eles escalam muito, né? Não, escala. E também na hora que está correndo atrás de uma presa, que vai fazer aquelas viradas bruscas, assim, que ele precisa de mais apoio no solo. Né? Você pensa naqueles vídeos do Animal Planet, tudo um guepardo, que é muito ágil, né? Atrás de uma gazela, que também é muito rápida. Os olés que ela dá nele, as viradas, né? Ela levanta aquele monte de poeira que ele tem que fazer aquelas frenagens, né, rápidas ali, e aí que ele apoia os dedos, as pontas dos dedos no solo. Então, se ele não tivesse a capacidade de fazer esse movimento de adução e abdução com a ponta dos dedos, a gente não faz. Né? Se ele não tivesse, ele luxava as articulações todas, né? Ia deslocar tudo. O felino é totalmente construído, entre aspas, para caçador mesmo, é um carnívoro mesmo. Isso. E ele é muito flexível, né? Um animal que tem muita capacidade de fazer ali os movimentos, né? Um animal que tem uma movimentação bastante ampla. É muito ágil, é verdade. Isso. Então, assim, é essa articulação aqui. Eu sei que não é o gatinho, vai ser o cão, mas o cão também tem, tá? O cão, ele faz isso daqui também, só que não com tanta amplitude quanto o felino, né? Essa articulação aqui, ó. Tá? Entre a falange média e a falange distal aqui, ó. Tá? Então, é uma articulação celar. Tipo celar. Professora, Oi. eu estava pensando, a gente falando do gato aqui, seria essa articulação que ajuda o gato a retrair, a mostrar as unhas dele? Não. Ela mesmo. Por isso é mais desenvolvido, então, nele, né? Isso, mas você vai ver que essa não é somente a articulação, mas também os tendões. Tá. Se a gente for ver aula de músculo, eu vou te mostrar como é que é.
de tegumento também. Você vai ver as garras, como é que são o mecanismo ali de exposição e retração das garras do felino. Bem interessante. Mas é nessa articulação mesmo, porque a garra, ela cresce aqui, né, ó. Sim. Em volta da falange distal, né? Esse processinho, tem esse processinho aqui que a gente chama de processo unguicular, esse aqui, ó. Aí a garra cresce em volta dele. Ah, entendi. Interessante. É bastante. Bom. Para aqui. Volta para o slide. Tá compartilhando? Sim. Tá, né? Então, vamos embora. Gente, eu não vou poder ficar até as 11h30. Eu esqueci que minha mãe tem médico marcado, eu vou acompanhá-la, tá? Aí qualquer coisa, na próxima aula a gente vai até 11h30, tá? Não vai dar para ficar, não. Eu lembrei, ela me lembrou agora na hora do intervalo, ó, tem o médico e tal. Tinha esquecido. Tá? Depois a gente compensa. Tá? Então vamos lá. Articulação elipsoide. Esse tipo de articulação, gente, tem como superfície articular aqui, ó, uma superfície côncava, né? E uma semielíptica correspondente. Tá? Então fica parecendo aqui uma articulação, parecendo uma bola, né? Na verdade uma semielipse, né? E um soquete. Tá? É uma articulação biaxial que é capaz de fazer circundação, tá? Então flexão, extensão, adução e abdução. Um bom exemplo de articulação elipsoide é essa daqui, ó, a articulação antibraquiocárpica entre o rádio e a fileira proximal dos carpos. A superfície articular distal do rádio tem essa forma aqui, gente, ó. Tá? Isso eu tô falando nos carnívoros, tá, pessoas? Nos ruminantes e nos suínos e nos equinos não é assim, não. No carnívoro, isso aqui. Tá? Então, a superfície articular distal do rádio tem essa forma aqui, côncava, e a fileira proximal dos carpos tem esse formato correspondente aqui mais para um convexo. Então, a nossa articulação do punho, né? Ela é capaz de fazer, ó, né? A sua circundação aqui. A gente consegue fazer circundação com o punho. Eu estou fazendo aqui no caso, não sei se vocês estão me vendo. Tá? Não tô não, mas dá para imaginar isso aí. Essa já imagino. Ó, aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Isso, é isso mesmo que eu estava imaginando. Tá? E quando dá uma tendinite não dá para fazer, que tal? E o pior é que a tendinite não é nem a articulação que está inflamada, são os tendões, né? Mas tem tendão pra caramba passando aqui, tem muito tendão passando, ó. Não, mas não dá, não mexe, não tem como. É a famosa síndrome do túnel do carpo, né? Terrível também. E por último, a articulação esferoidal. Na articulação esferoidal, então, que a gente tem como maior exemplo a articulação do quadril, né? A articulação aqui entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, né? A articulação coxo-femoral. Então, a gente tem uma superfície articular esférica, tá? Por isso o nome esferoidal, que no caso aqui é a cabeça do fêmur, né? Como exemplo, ó. E uma superfície correspondente aqui, ó, bastante côncava, como se fosse quase uma cavidade aqui, né? Onde essa esfera se encaixa e rotaciona, ó. Rotaciona, abduz, aduz, estende, flexiona, enfim. Tá? Então é uma articulação muito ampla, né? Ela tem a capacidade de fazer todos esses movimentos aí, fácil, né? Tá? Nos animais domésticos, pessoal, nos mamíferos, né, domésticos aqui, o maior exemplo realmente é a articulação do quadril, tá?
nos primatas, na gente, no humano, a nossa articulação do ombro é esferoidal. Assim, ela é uma esferoidal funcional, né? Já a deles, ela é até esferoidal, mas ela não é uma articulação que tenha uma amplitude como a do quadril. Tá? Ela serve mais ali para fazer flexão e extensão do que todos esses movimentos envolvidos aqui. Ela até tem estrutura para ser esferoidal, é uma estrutura de esferoidal, mas como tem muita musculatura ali no ombro, só para finalizar aqui, ó, rapidinho. Aqui, ó. Como tem muito músculo envolvido aqui nessa articulação do ombro, do quadrúpede, né? Ela faz mais flexão, extensão e um pouquinho de adução e abdução, bem pouco, tá, gente? É mais flexão e extensão mesmo. Rotação tem pouca amplitude, tudo, tá? Mas, enfim, para vocês terem essa noção, essa consciência aí, tá bom? Dúvida? Enquanto não, professora. Ouve. Que bom. Parar para ler para gravar isso tudo. É muita coisa, né? Coisa. É coisa paca. Ó. Eu vou anotando, na hora não está fazendo sentido para mim, mas aí quando eu paro para ler, para estudar, eu falo, agora eu entendi. Eu vou anotando. Aí tá bom. Vai fazer sentido, senão eu perco alguma informação. Aham. Não, mas tá bom. Depois você pode ver a gravação também, né? Sim, a gente tem que aproveitar enquanto tá online, né? Aproveita, né? Anotou, meu filho. Já era. Tá certo. Hein, gente, olha só para finalizar aqui, olha só a diferença do quadril de um cão normal para esse cão aqui com displasia coxofemoral, olha só. Então a gente sabe que a articulação do quadril é esferoidal, né? Olha aqui que bonitinha a cabeça do fêmur redondinho, ó. Bonitinho. O acetábulo com a sua concavidade aqui, ó, onde a cabeça do fêmur se encaixa perfeitamente, não, ó. E olha só esse paciente, gente, que tristeza. A cabeça do fêmur dele está sofrendo aqui um processo de inflamação crônica. O osso ele vai se adaptando, né, gente? Olha só a espícula óssea que se formou aqui. Tá? Que acetabulo sem forma nenhuma também, né? Perdeu. A gente fala que ocorre o raseamento ou o arreaseamento do acetábulo. Aqui, ó, ficou raso. A dor desse animal. Muita dor. Caramba. E assim, sem firmeza nenhuma, né, para se manter em pé. Não anda mais, não anda. É isso que eu ia falar, não deve andar mais, né? Porque a dor que ele deve sentir não consegue ficar em pé. Não, e ele, mesmo que ele conseguisse ficar, o quadril dele não tem firmeza. O fêmur, ele não se articula mais com o acetábulo. E nesse caso não tem jeito, né? Ou tem alguma cirurgia, alguma coisa? Não, dá para operar, mas tem que pensar muito se vale a pena, sabe, querida? Porque o pós-operatório é muito doloroso, é uma cirurgia cara e nem sempre o animal vai voltar a andar. Às vezes é melhor dar qualidade de vida do que... Às vezes, assim, para ele vale mais a pena um carrinho. Sim. Não, um carrinho para ele vale muito bem. Esse animal provavelmente ele se movimenta assim, porque a dor que ele está sentindo aqui, ele não anda mais não. Mas aí, nesse caso, poderia ter também alguma fisioterapia, acupuntura para ajudar, né? Para ajudar, dá. Pode fazer essas terapias todas. Acupuntura. A acupuntura ajuda muito, não? Ajuda pra caramba. Os estímulos aqui diminuem a dor. Né? Aquele meu gatinho que eu te mandei, o raio-x, ele fazia acupuntura, quando ele chegava, ele reclamava das agulhas. Aí ele dormia, mas quando chegava em casa, ele se jogava na cama dele, porque ele ficava num relaxamento, que eu acho que devia melhorar
muito a dor dele, muito. Melhora pra caramba. A acupuntura é uma beleza, uma maravilha, sabe? Que é muito bom. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, entendeu? Que o osso, ele tenta de qualquer forma se adaptar aqui, entendeu? Como ele já não tem congruência mais, ele não se articula mais direito com o acetábulo vai se tornando raso, né? E a cabeça do fêmur vai se apoiando aqui de forma errônea no acetábulo, né? E o osso, como é tecido conjuntivo, ele vai fazendo uma neoformação aqui para tentar se articular com o acetábulo de alguma forma. Tá? Isso daqui é uma osteoartrite muito grave. Tá? Muito grave E mesmo. essa neoformação também pode chegar a causar dor no animal? Ou não? Dor, causa dor. Causa dor. Tá? Porque ela pode comprimir inervação aqui, pode comprimir a cápsula articular, né? Então, a Ou gente tem seja, que o outro está pensar. tentando se ajeitar, mas ao mesmo tempo causa É, dor, causa. Ai, tadinho. ele vai tentando se defender de alguma forma, né? Ele vai tentando ampliar aqui a superfície de alguma forma e vamos que vamos, mas ele acaba atrapalhando, né? Entendi. Né? Então é isso aí em relação à displasia coxofemoral, né? Que é uma doença aí que eu já conversei com vocês um pouco a respeito, né? Que ela é multifatorial. Teve uma colega aí uma vez que fez uma pergunta, as perguntas bastante pertinentes, e a gente discutiu aí bastante. Né? Povo, então eu vou ficando por aqui, eu vou que minha mãe tem hora marcada no médico, vou levá-la. Aí depois, Obrigada. nada, eu que agradeço. Depois disponibilizo para vocês a aula lá no YouTube, tá Tá bom? bom. No Beijo, boa AVA, semana, até a próxima aula. para vocês também. Ah, Beijo. e o atividade depois você vai colocar lá no e-mail também. Coloco mando por e-mail e boto no AVA, Tá bom. tá? Beijo. Beijão. Tchau, tchau.